Hoje vou falar um pouco sobre saúde mental, mais especificamente sobre trauma. É um assunto que me suscita bastante interesse porque, ao tratar de pessoas, como é no meu caso profissional, lido também com os sentimentos que as pessoas todas têm, não é? Somos todos nós, manifestamos as nossas emoções em vários contextos, não só nas nossas relações próximas, como também quando estamos perante alguém que está a cuidar de nós, nem, mesmo que seja a outros níveis, como é o caso da minha área profissional. Sou osteopata, portanto trabalho com saúde. E é muito comum existir sempre e com muita frequência uma expressão de sentimentos, de desconforto por situações do foro pessoal, e é da minha responsabilidade enquanto ser humano não interferir nas decisões pessoais das pessoas, no que diz respeito às suas decisões emocionais, mas é da minha responsabilidade enquanto ser humano entender e dar o suporte que é possível dentro da minha área de intervenção para suportar e validar os sentimentos que as pessoas invariavelmente partilham. E, mais que não seja também, mesmo dentro da nossa vida pessoal, nós próprios percebemos que por vezes não correspondemos às nossas próprias expectativas quando lidamos connosco mesmos, com as nossas emoções e sentimentos, e também quando lidamos com as emoções e sentimentos de quem nos rodeia. E, portanto, tendo em conta que todos nós deparamos com desafios para lidar com essa nossa vertente emocional, mesmo dentro de um parâmetro mais saudável, que pode variar um pouco, por vezes estando mais irritados ou menos receptivos aos outros ou a nós próprios, até aquele outro espectro mais extremista, que é o do descontrole total e da disfunção e do desequilíbrio completo na gestão dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E dentro do contexto de ajudar o nosso corpo a curar, dentro da saúde que todos nós procuramos ter, de forma a vivermos uma vida mais saudável e sentirmos mais seguros e florescermos, é claro que temos que incluir também este componente da saúde mental, que interfere bastante com o nosso bem-estar e do bem-estar de quem nos rodeia. E, portanto, vou fazer também uma série de vídeos dentro deste tema da saúde mental, e gostava de começar por um estudo que tive a oportunidade de aprofundar no meu mestrado, que falava exatamente sobre trauma, mas numa vertente de trauma entre várias gerações. Portanto, não tinha muito esta ideia, que depois, entretanto, aprofundei mais. O trauma tem a capacidade de ser transmitido entre várias gerações. Portanto, para além das ocorrências do dia a dia que possam impactar no nosso próprio momento de vida, na nossa vida, que poderão ter um reflexo negativo e deixar-nos sequelas a nível emocional e depois, obviamente, físico. Também o trauma dos nossos progenitores poderá impactar e ser transmitido geneticamente ou epigeneticamente, que é o termo mais correto, para as futuras gerações.
E este artigo que eu tive que aprofundar para poder desenvolver em aula falava precisamente disso. Foram feitos, claro que os estudos que são feitos dentro da área do trauma podem, obviamente, ser feitos com pessoas, e são feitos, obviamente, mas há outro tipo de estudo que tem que ser feito em animais primeiro, e se calhar unicamente em animais. Isto por uma questão ética não se vai sujeitar, não se deveria e não se submete um ser humano, desde que nasce até, enfim, até ao fim da sua vida, determinadas experiências que sejam macabras de propósito para o traumatizar e para depois tirar ilações científicas disso. Portanto, não há forma de levar a bom porto este tipo de estudos com humanos e, portanto, daí ser usado muito os modelos animais para poder submetê-los a determinadas condições e depois daí verificar o comportamento e depois tirar daí ilações e extrapolar para os humanos. Porque, obviamente, apesar de nós sermos diferentes em muitas questões, a vários níveis, mas há determinado tipo de respostas, não só comportamentais como fisiológicas, que são comuns ao reino animal, incluindo a espécie humana e os animais. E, portanto, daí existir muitos estudos que são feitos com animais para poder-se tirar conclusões também relativamente ao nosso próprio comportamento. Claro, com as devidas cautelas, mas ainda assim dão-nos bastantes chamados insights, bastantes temas de reflexão para podermos entender também o nosso comportamento. E então, eu vou começar por falar neste estudo, depois em outros vídeos vou continuar a desenvolver o tema de trauma, de stress pós-traumático e das consequências que este tipo de situação que é terrível para a pessoa que sofre e não só, e para as pessoas mais próximas e para a sociedade em geral, porque o custo é geral. Alguém que não está equilibrado do ponto de vista emocional pode ter comportamentos que são bastante perigosos para si próprio, para a sua própria vida, para o seu bem-estar e saúde, mas também para os outros. E, portanto, este é a questão da saúde mental é um tema que é bastante importante nós termos compreensão sobre este tema e saber como agir também para nos defender, para nos tornarmos mais resilientes também, porque naturalmente as fricções da vida e os desafios da vida e as situações desafiantes, que por vezes são demasiado desafiantes para nós podermos lidar, elas vão acabar por acontecer ao longo do trajeto da nossa vida e, portanto, como é inevitável e não podemos estar protegidos constantemente numa redoma de vida, portanto, a única solução mais equilibrada é termos ferramentas e ganharmos resistência, músculo, digamos assim, um músculo emocional, para podermos lidar com as situações mais desafiantes quando elas nos aparecem. Portanto, voltando ao artigo, o artigo falava basicamente sobre a grande probabilidade do trauma poder ser transmitido entre gerações. E foi feito com ratinhos, como é o mais comum, em que os ratinhos machos, antes de se juntarem com as crias para poderem procriar, eles eram submetidos a uma experiência que consistia no seguinte: eles eram expostos a um determinado odor que cheiravam,
O odor não era particularmente desagradável, nem suscitava medo, nada disso. É um odor perfeitamente neutro para qualquer ratinho. No entanto, o que eles fizeram para poder desencadear uma aversão, um medo, um pavor àquele odor foi, ao mesmo tempo que expunham o ratinho àquele odor, davam choques elétricos. E, portanto, fizeram as vezes suficientes para emparelharem aquele odor que era neutro juntamente com um estímulo negativo, choques elétricos, de tal forma que os ratinhos desenvolveram pavor ao cheiro. Portanto, depois, a partir de determinado número de repetições de choques elétricos juntamente com aquele odor, quando deixaram de dar choques elétricos e simplesmente expuseram o odor aos ratinhos, eles mantiveram igualmente a mesma reação de medo, tanto a nível comportamental. E, portanto, significa que eles adotaram um novo medo. Portanto, eles foram provocados no sentido de desenvolverem um trauma. Porque era algo que era um estímulo anteriormente que era neutro, aquele odor, e passou a ser encarado como algo perigoso. Portanto, desenvolveram um trauma, uma aversão que só veio a acontecer devido àquela conjugação anteriormente feita com os choques elétricos. E, portanto, isso acabou por ficar gravado, esse medo, nesse conjunto de ratinhos, nessa amostra, e depois deixaram os ratinhos irem namorar com os ratinhos fêmea e, portanto, os filhotes que nasceram desses ratinhos cujos pais tinham sido submetidos àquela experiência, que tinham ficado com aquele pavor ao odor, foram depois também alvo da experiência. Neste caso foi apenas e tão só darem a cheirar aquele odor que os seus pais tinham sido sujeitos. E o que foi bastante contraintuitivo foi o resultado de que os ratinhos filhos dos ratinhos pais que tinham sido expostos ao odor, esses filhotes tinham desenvolvido um pavor, um medo ao odor dos pais. E, comparativamente aos outros, porque entretanto existia um outro grupo, que normalmente nas experiências é feito depois um grupo de controle, em que os ratinhos pais não tinham sido expostos a nenhuma situação de trauma, portanto não tinham sido expostos aos choques elétricos, juntamente com o odor, simplesmente na zona onde eles estavam separados do primeiro grupo, simplesmente sentiam o odor igual ao do primeiro grupo. A diferença foi que não tinham sido sujeitos aos choques elétricos e, portanto, simplesmente sentiam o odor, que era um odor completamente neutro. Esses ratinhos também, depois de procriarem, nasceram os filhotes e essas crias também depois foram sujeitas a serem expostas àquele odor e não tiveram qualquer comportamento de medo, absolutamente nenhum, assim como os seus pais, obviamente. E, portanto, a nível comportamental, houve uma transferência, uma herança do comportamento de medo, que os ratinhos pequeninos, as crias, nunca tinham sido sujeitos a nenhum trauma, portanto não tinham sido traumatizados com choques elétricos nas suas patinhas, nem expostos e simultaneamente expostos àquele odor, simplesmente era a primeira vez na vida deles, na curta vida deles, que tinham sentido aquele odor e tinham medo, tinham pavor, só porque os seus pais tinham sido expostos àquele trauma. E mais,
Neste tipo de experiências depois é também analisado o sistema nervoso dos animais e, portanto, o sistema nervoso dessas crias, portanto, das crias que cujos pais tinham sido traumatizados com o odor juntamente com os choques elétricos, essas crias depois foram analisadas a nível do seu sistema nervoso para verificar se tinham alguma mudança, se os seus cérebros tinham alguma alteração quando comparados com as crias dos outros ratinhos cujos pais não tinham sido expostos a nenhum trauma. E a diferença também existiu a nível do seu sistema nervoso. A verdade é que existe no interior do sistema olfativo, portanto nos narizinhos dos ratinhos, assim como nós temos também dentro do nosso sistema olfativo, assim os ratinhos também têm determinado tipo de receptores, que são receptores específicos que captam o odor, portanto as moléculas do odor. Os receptores basicamente são como se fossem antenas, pensem em antenas que captam sinais e, portanto, esses ratinhos cujos pais tinham sido traumatizados, esses ratinhos tinham uma maior quantidade de receptores olfativos que eram específicos para aquele odor que os pais tinham sido traumatizados. Portanto, o facto dos pais terem tido o trauma tinha passado via epigenética, via transmissão genética, uma maior sensibilidade, uma maior suscetibilidade de desenvolver pavor àquele odor. E quando comparado com o outro grupo de ratinhos cujos pais não tinham sido expostos a esse trauma, para além de não terem tido nenhum comportamento aversivo relativamente ao odor, também os seus cérebros, quando foram observados, portanto, neste caso o seu sistema olfativo, não tinham um acréscimo de receptores para este tipo de odor. Portanto, tinham exatamente a quantidade normal, equilibrada, assim como todos os outros ratinhos que não tinham tanto, assim como os pais deles, por não terem sido traumatizados, eles também não ficaram não herdaram nenhum trauma e, portanto, o seu sistema olfativo, o seu sistema nervoso olfativo estava íntegro e, portanto, isto passa para a discussão a probabilidade de que os traumas que são vividos pelos nossos antepassados, neste caso aqui esta experiência até foi até a terceira geração, portanto a experiência não terminou só com os filhotes, portanto esses filhotes depois, quando se tornaram adultos e disponíveis para procriação, eles também tiveram as suas crias e as crias do grupo traumatizado também manteve as mesmas características, não só comportamentais de aversão, de trauma quanto ao odor, como também a diferença relativamente à sensibilidade aos receptores olfativos, também tinham uma maior quantidade de receptores olfativos e daí serem mais sensíveis àquele odor, e enquanto que os outros que não tinham tido nem os pais, nem os avós traumatizados, não tinham esta diferença. Portanto, para eles o odor era perfeitamente neutro, sem qualquer problema. E, portanto, isto transportando para nós humanos, dá-nos uma grande hipótese que outros estudos também acabam por corroborar, de que nós podemos, através de uma transmissão epigenética, trazer connosco traumas dos nossos antepassados, portanto, dos nossos progenitores. Aqui, no caso do estudo, foi até à terceira geração e, portanto, poderá, no nosso caso, também ocorrer, o que nos torna mais fragilizados, mais sensibilizados, neste caso agora falando em nós humanos, para enfrentar determinadas situações que, se tivéssemos a nossa chegada a este mundo com uma tábua rasa, digamos assim, portanto, se tivéssemos a nossa folha limpa, se tivéssemos se os nossos antepassados, os nossos pais, nossos avós,
tivessem tido uma vida não passível de ter traumas, nem ter nenhuma circunstância aversiva. Se tivéssemos essa sorte, teremos mais probabilidade de termos um equilíbrio emocional, uma forma de lidar com as circunstâncias muito mais equilibrada do que se tivermos, pelo perfeito acaso, termos tido pais ou avós que tivessem, por algum motivo, terem passado por alguma situação mais traumática, o que é o mais comum, não é? O trauma é algo que não pode ser identificado de uma forma muito linear, porque o que é trauma para alguém poderá não ser traumatizante para outro. Portanto, o trauma não é exatamente aquilo que nos acontece, mas é a forma como nós lidamos com a circunstância, com aquela situação. E, portanto, é muito variável a reação de cada um de nós perante as adversidades. E, portanto, não é possível nós julgarmos o que é que poderá ser um trauma para alguém, e podermos nos colocar numa posição de julgamento relativamente àquela situação, que não é assim tão grave e que não deveria traumatizar, porque eu, se passasse pelo mesmo, ou se eu até passei pelo mesmo e não fiquei traumatizada, e, portanto, há por vezes uma tendência de não validar e desvalorizar e não dar a devida importância à situação particular daquela pessoa, e isso acaba por retraumatizar a pessoa, não é? Porque há um isolamento e há uma sensação de invalidação e de incompreensão por parte se calhar, da grande maioria, que não tem uma educação relativamente às emoções e relativamente a este tipo de temas. Vou continuar a falar sobre este assunto dentro da temática do stress e do stress pós-traumático e do trauma em geral, e da saúde mental de uma forma mais generalista. Em outros vídeos irei continuar a abordar este assunto, porque considero ser um dos mais importantes, se não o mais importante, para manter a nossa saúde de uma forma global, não é? A nossa saúde emocional tem um impacto enorme no nosso bem-estar fisiológico no geral, e é responsável por bastantes condições patológicas de saúde que se desenvolvem, não só a nível do sistema imune, como do sistema cardiovascular, nível de propensão para mantermos estados inflamatórios. Portanto, é toda uma constelação de doenças, não só fisiológicas como mentais, que as situações de stress prolongado provocam no organismo, não só humano como dos animais. E, portanto, é um tema que vou seguramente continuar a abordar neste meu canal. Até à próxima!